Oi, 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 pessoal! Tudo de bom? Vamos lá ao estudo das energias do Criador, que é o número 33, se não me engano, acho que é o 33. Bom, mas antes vamos esclarecer o vídeo anterior, os comentários, tá sem som, eu escrevi lá no quadro, este notebook não está gravando o som. Em vez de ter botado áudio, eu coloquei som. Mas é a mesma coisa. É um mais novo, né? Esse aqui que eu faço é antigo, por isso sai essa cor assim, meio azulada, mudou de cor. Foi uma experiência que eu fiz. Não vou tirar o vídeo, vou deixar ele no canal, para ver se as pessoas até aceitavam esse tipo de aula. Por exemplo, não tem som, mas ao mesmo tempo eu posso dar uma aula. Então eu escrevi tudo no quadro, inclusive eu mostrei com a setinha, fui mostrando, mas aí as pessoas não repararam no início que eu escrevi no quadro, né? Se tivesse reparado. Então, prestem também mais atenção quando a gente escreve no quadro, porque isso ajuda a memorizar as coisas. Por isso que eu ensino e escrevo no quadro, que ajuda a memorizar também. Bom, então vamos ao outro vídeo, que é o número, me parece, se não estou enganado, é o 33. E ainda nessa fase de estudo é sobre as energias, né? Todo tipo de energia dentro no planeta. E hoje nós vamos estudar as dimensões planetárias da vida. Dimensões, vou até escrever aqui agora, ó. Dimensões planetárias dimensões planetárias da vida. Talvez no celular, quem está assistindo o celular, não tenha dado para ver o que eu escrevi no quadro. Talvez nem deu, nem sei. Porque eu uso o celular para ouvir vídeo, não ficar olhando, né? Ouvir. Mas se tiver alguma coisa escrita, é possível que não dê para ver no celular, né? Bom, foi uma experiência que eu fiz e não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Então vamos ao estudo das dimensões planetárias da vida. Sabe, essa estrutura, essas energias, sejam eletromagnéticas, magnéticas e a outra que eu não estou lembrando, pertence aqui à criação aqui da Terra. Como eu já falei anteriormente, no planeta Marte, no planeta Vênus, Saturno, o planeta prisão, que é o Plutão, coisa diferente para se fazer uma criação. Quando o ser já muito evoluído, só com o cérebro em luz, só tem cérebro, não tem corpo, ele já faz vidas também, ele pode fazer diferente. Ele faz uma vida do DNA espiritual dele, né? Da luz, daquelas partículas que é formado. E muitos não precisam mais passar aqui como na Terra. Mineral, vegetal, animal, elemental.
e fica na fila para ser o ser humano. Bom, agora eu vou apagar aqui para começar a aula. Ah, sabe, o planetário é do planeta, né? Bom, eu lavei o paninho, mas esqueci de trazer, viu? Oh, como eu sou esquecido, tá vendo? Esqueci de trazer porque esse é ruim para apagar. Ele não é ruim para apagar, ele não apaga bem, ó, ele fica cheio de pó de xixi. Tem que passar de novo. Passando em várias direções ele fica melhor. É assim que se limpa uma coisa. Que a gente tem que limpar em todas as direções, sabia? Um enfeite, um móvel, o chão. Bom, vamos lá. Estou fazendo de manhã, cedinho, levantei mais cedo. O sol tá chegando, porque choveu pra caramba essa madrugada. Então vamos lá. Deixa eu botar esse. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Bom, então vamos lá, gente. Aqui no planeta Terra há uma estrutura divina com 77 dimensões naturais, 77 dimensões naturais, ou planos verticais, lembra? Planos verticais paralelas entre si. Então, 77 dimensões, planos verticais paralelos entre si. Vários planos verticais. Dimensões, planos verticais, ó. E todas existem no mesmo espaço etéreo. Ou seja, vamos lá. A Terra tá aqui, né? Então, existem estruturas, 77 estruturas, dimensões naturais. Então, elas são paralelas. Tac, 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 tac. Que uma passa para outra, outra passa para outra, outra passa para outra. Mas tudo no mesmo espaço. Uma dentro da outra, no mesmo espaço. Eu estou aqui, eu não vejo o que é que esta dimensão que está aqui. Nem eles me veem, nem eu vejo eles. Certo? Vou repetir. Aqui no planeta Terra há uma estrutura divina com 77 dimensões naturais ou planos verticais, paralelos entre si, e todos existem no mesmo espaço etéreo planetário. Agora eu vou lembrar o que os extraterrestres costumam dizer. Nós dizemos que Deus está dentro de nós, e realmente, quando o médium é levado lá num dos infernos e vê aqueles ovoides todos, pessoas que se autodetonaram, viraram ovoides, e uma médium que colocou a mão lá dentro daquele ovoide, um ovoide, é feito um ovoide mesmo, menor que o ovo, mas é um ovoide. Aí a médium colocou a mão dentro e aí retirou uma bolinha, um ovoidezinho pequeno aqui dentro. Ela retirou um negócio aqui
que é Deus, a partícula de Deus, que está dentro do ovoide, mas que está apagada porque esse cara aqui fez merda quando estava reencarnado, aí sofreu as consequências. Nem todo mundo vira ovoide, mas nesse caso ele virou. Bom, então, nós dizemos sempre que Deus está dentro de nós, seja no humano, seja no animal, planta e no espírito humano que virou espírito ovoide. Mas os extraterrestres dizem que o certo é dizermos que nós estamos dentro de Deus. Então vamos fazer uma comparação aqui. Bom, a Terra tem várias dimensões, 7 e 7. Uma está encaixada noutra. Os universos estão encaixados noutros. Então, vamos imaginar como seria. Às vezes eu fico pensando, mas por que eles dizem isso? Então, ontem foi até a noite, eu deitei e fiquei pensando. Então, vamos imaginar, porque Deus é uma luz, Deus é um foco, vamos dizer, de luz cheio de partículas. Agora vou botar um Deus bem grande aqui. Agora vocês têm que olhar aqui para o quadro, hein? Vamos olhar aqui para o quadro. Isso eu consigo fazer redondinho, maior e grandão, né? Deus está aqui. Ele é. Não está nem aparecendo aí, caramba. Vamos lá. Deixa eu reforçar aqui. Bom, eu estou com problema de visão, gente. Eu estou com catarata. Depois eu vou ficar um tempo sem fazer vídeo, porque eu vou ter que fazer cirurgia, etc. Estou adiando, mas eu tenho que fazer. Infelizmente. Então, eu quando olho aí, eu vejo claro. Eu não sei se... Mas está dando para ver alguma coisa, não está? Sei lá. Chega mais perto aqui. Pronto. Né? Vou forçar mais um pouquinho. Nunca ninguém reclamou que não consegue ver no quadro, né? Para eu escrever mais forte, ainda ninguém reclamou. Pode também reclamar. Bom, mas eu deixo só um tempo. Para não me dar trabalho na vista também, eu só deixo um tempo. Quando eu faço um vídeo, geralmente desativo, né? Para botar comentário. Bom, então vamos lá. Então falei das 77 aqui, tá? Uma dentro da outra. Então vamos imaginar, isso aqui é Deus. Porque Deus realmente é uma luz, porque os engenheiros cósmicos veem o negócio vir. Né? As partículas. Ele irradia as partículas em todas as direções. Aqui e ali. Ele é um círculo. Eu estou fazendo assim porque não há como a gente desenhar, mas o negócio vem daqui, né? Ele vem daqui, ele projeta aqui, aqui, aqui. E vai em todas as direções das partículas. Então, os extraterrestres dizem que o certo é nós estarmos dentro de Deus. Então, tudo bem. Então, Deus é uma luz como um sol, forte. E nós estamos aqui. Ele está criando. É como se a gente estivesse dentro dele. Como é que eu vou explicar? Vamos lá. Ele bota para fora para fazer a criação e ao mesmo tempo nós estamos dentro dele. É como se ele nos abraçasse, pronto. É como se ele abraçasse. Então, dentro dele nós temos uma galáxia. Então ele fez uma e daqui fez outra. E fez outra. Um
universo, outro universo, outro universo, e a coisa vai assim. Então, eles falam sempre no mesmo espaço, eu acho que pode ser assim, eu não estou afirmando que seja, mas pelo que eles explicam, né, gente? Deve ser isso. Nós estamos dentro dele, mas dentro dele há um espaço muito grande, onde ele projeta as suas partículas e nós estamos dentro dele. E para que a gente viva, nós temos aquela partícula dentro de nós, né? E somos irradiados pelos tronos, aqui na Terra somos irradiados pelos tronos de Deus. Os 7 tronos que, com a outra parte deles, são 14. Que é o, em termos de Umbanda, é o Oxum, o Ogum, Oxóssi, eu não vou lembrar todos eles, mas pronto. Em termos de Umbanda. Muita gente sai até do canal só porque está falando em termos de Umbanda. Vocês têm que aprender a entender tudo e aceitar tudo. Se vocês não aceitam até termos de outra religião e chega no fim é a mesma coisa de que se a gente explicar de outra maneira, se vocês não aceitam isso, vocês também não aceitam as criações de Deus. A realidade é essa. As várias criações de Deus que está em todos os planetas, que é diferente uma da outra, porque os elementos daquele planeta são diferentes do elemento da Terra, elemento de Saturno é diferente da Terra, é diferente de Marte, e quando os elementos são mais ou menos iguais, tem muitos elementos da Terra, o ser vai sair muito semelhante a nós. São trilhões de galáxias, trilhões de universos, trilhões de estrelas, por aí vai. Ok? Continuando agora. E as minhas anotações aqui. Parece que vai ser um dia bonito, sem chuva. A gente precisa da chuva. Eu gosto da chuva quando ela é miudinha, eu gosto. Desde criança, eu gosto. Aquela chuva miudinha, boa. Bom, então eu falei que aqui no planeta Terra há uma estrutura divina, né? 77 dimensões naturais ou planos verticais paralelos entre si e todos existem no mesmo espaço etéreo planetário. Essa consistência é possível porque cada uma dessas dimensões está situada em um grau da escala magnética planetária que a cada grau abre um plano da vida vertical, a qual vibra numa frequência só dela. E assim, cada um se isola dos outros, ainda que internamente seja pleno em si, e está baseado e fundamentado no lado etéreo do planeta. Fundamentado, quer dizer, o alicerce, né? A base. Então vamos lá. Lembram da tabelinha? Plano vertical de sustentação, a tabelinha horizontal. Então, o que ele fala aqui das dimensões, nada mais é... Lembra da tabelinha que foi explicado dos graus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não fizer a 7 não tem importância, isso é para explicar. Então, 1 grau, ele vai descendo. Outro grau, vai formando. Tá? Porque se eu estou... Nós estamos na terceira, 4ª dimensão. Se alguém está na 4ª dimensão, esse grau energético é diferente. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4. Esse grau é diferente da 3ª dimensão. Se eu estou na 3ª dimensão, o grau é diferente da 2ª dimensão. E por aí vai. Decrescendo.
até a 77, né? Então os graus são diferentes. Vai acontecendo o quê? Vai sutilizando. O que é sutilizar? Vê as nuvens não são sutis? Você vai pegar, se a nuvem descer, você vai botar a mão, você nem consegue, ela é sutil, leve. E é assim que esses corpos dessas dimensões, quanto mais subir, elas vão se sutilizando. Primeiro a gente desce, eles estão classificando assim, ó. A gente começa no primeiro plano, segundo plano, então há uma descida para depois haver uma subida. Então nós temos a escala vertical, então a horizontal. Dimensões, vou botar as dimensões aqui, né? Essa horizontal aqui, eles dizem que é um mistério. É ela que regula todas as formas, espécies de vidas que vêm do terceiro plano da vida que desembocam neste planeta Terra. Então, eles, aqui, esta horizontal, essa escala horizontal, ela é feita no terceiro plano da vida. Então, ela, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Quando ela é formada no terceiro plano da vida, aí ela é jogada, ela é formada aqui no horizontal, ela é jogada aqui dentro do planeta e vai quarto plano, quinto plano e vai por aí afora. Hoje sabe-se a existência de outro lado da vida, todo espiritual, separado por faixas vibratórias positivas e negativas. Essas faixas negativas são escuras e sem luz. Em paralelo à dimensão dos espíritos humanos, existem outras 76, agora eles falam 76 dimensões intraplanetárias, denominadas dimensões naturais da vida. Suas bases energéticas fundamentam-se nas energias elementais geradas pelo planeta que as energizam. Elas possuem uma crosta terrestre parecida com a do nosso plano material. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui o primeiro plano e o segundo plano para explicar uma coisa. Não vai eu explicar errado, né? Só um instante. Ih, mas não é nesse livro. Espera aí. Tinha que ter trazido outro. É porque tem a essência, né? Tem o plano essencial e o plano material. O plano... Peraí. Elemental. É o plano elemental, é a terceira. Então vamos lá. Eu vou ler novamente para dar uma explicação aqui. Espera aí. Dimensões naturais da vida, suas bases.
Então essas energias elementais, que já é no terceiro plano, é isso mesmo, eu estou certo. Então, essas energias é gerada para continuar, vamos dizer, para continuar a criação. Ela é gerada aqui dentro mesmo. E os elementais o que é? Por isso que dizem que nós somos feitos do quê? Aquático, que dá água, eólico, ígneo, telúrico, certo? Então, a Terra, aqui o planeta, ela também, as energias dela também alimentam as outras paralelas. As dimensões paralelas. Então, nós temos as dimensões à esquerda e as dimensões à direita. As dimensões à esquerda e à direita. Vou botar o planeta Terra aqui. Esquerda. Direita. Esse cachorro da vizinha que eu chamo, até vocês devem estar escutando, mas não, talvez não escute o som perfeito, sabe? Porque ele parece esse cachorro que raspa a garganta. Eu chamo o cachorro raspa a garganta e começou a latir. Vai estar. Dimensões. Dimensões à esquerda da humana. A humana é aqui, é a nossa, a Terra. Dimensão humana é aqui, terceira. Então, estou lendo primeiro. Aguenta aí porque o negócio é... Só que essas dimensões que eles estão falando, ela é anterior à nossa. Os graus anteriores até chegar aqui. Então, a esquerda da humana, localizadas nos graus magnéticos anteriores ao nosso, as crostas, né, dessas dimensões mostram-se mais densas, mais opacas, e tem recursos materiais disponíveis aos seus habitantes, e todos eles são seres naturais. E não são encarnantes, eles não encarnam. E alguns deles são diferentes de nós, em seus corpos espirituais ou energéticos. Então, eles são feitos para... Quer dizer, Deus faz uns seres para reencarnar, né? Nós fomos feitos para reencarnar, estamos aqui, e outros são feitos para nunca reencarnar. Não são reencarnantes, é o que eu entendo, né? Então, os graus à direita, aqui. Eu viro assim, ó, gente, viu? A esquerda e a direita. A direita. A direita da humana. Na escala magnética planetária,
a cada grau, a crosta delas mostra-se mais bela, mais aperfeiçoada, mais exuberante em recursos. A cada grau, o espírito do ser humano mostra-se mais luminoso, belo, diáfano. Diáfano é transparente, né? Quando se chega a um determinado grau magnético, é difícil visualizar as feições dos seres naturais, parecem ser feitos de puras luzes irradiantes. Então, explicando de outra maneira, né? A esquerda é negativo e tem o umbral, né? Não tem luz, etc, etc. E o positivo é quando a gente vai ascendendo, evoluindo, né? E o nosso corpo vai sendo sutilizado. Se a gente vai para a quarta, o nosso corpo já não é esse, já é o, vamos dizer, o verdadeiro, mas ainda está muito denso. Mas aí você evolui e vai para a quinta, aí já é mais sutil. Vai para a sexta, mais sutil. Vai para a sétima, mais sutil, etc, etc. E é assim, ok? Aí explicando de outra maneira. Então, quando eu mostrei o ovoide é um ovoide pesado, tenso, porque o ser humano virou espírito ovoide, então ele, né? Se você pegar nele, você vai sentir o peso dele. Bom, continuando. Essas 77 dimensões planetárias naturais começam no extremo da criação, baseadas, alicerçadas, fundamentadas nesse planeta, o alicerce, a base, formam os meios de ascensionar e sublimação, ou seja, formam os meios de ascender, de sublimar, sutilizar seu corpo mais sutil, dos seres que, a partir deste planeta, iniciam o retorno a Deus, que é as suas origens divinas. O negócio é complicado e interessante, né? Primeiro nós somos uma partícula inconsciente, depois, a seguir, nos planos da vida, vamos ficando consciente, não totalmente. Aí vamos melhorando, os que melhoram, né? Os que evoluem. Aí vamos evoluindo, aí ficamos materializados, densos, aí vamos evoluindo, vamos desmaterializando, ficando mais sutis, né? E começamos a nossa escala de retorno a Deus. E isso tem que ter muito cuidado com essa interpretação. As pessoas leem essa frase, aí vamos retornar a Deus. Então as pessoas geralmente dizem, pronto, foi para Deus, entrou dentro de Deus. Não, não. Quando o Espírito entra dentro de Deus, ele é resetado. Acabou. Ele não existe mais, ele só existe a partícula. Não, não, não é isso. Vamos de retorno a Deus porque essa fase que nós somos material e depois vamos sutilizando e retornamos a Deus é o seguinte: quando chegar lá numa certa dimensão muito superior a essa que estamos, nós temos o corpo, nós temos perispírito, duplo etérico, 7 corpos contando com material. Nós vamos perdendo nossos corpos. Jesus, por exemplo, o corpo dele é átimo, é luz, é átimo. Então, nós vamos perdendo, vamos lá, vou fazer um ser humano aqui que é melhor, né? Então, nós temos o corpo, vários corpos aqui. Nós gradativamente vamos perdendo.
Ficamos como se fosse assim uma névoa, bem sutil. Mas nós vamos evoluindo cada vez mais, vamos para a 7ª, para a 8ª e tal, aí vamos perdendo. E aí o que que fica em nós? Um cérebro sutilizado. Nós ficamos assim. Muita gente vê bolas de luz, são cérebros de seres que evoluíram e ficaram assim. Eles podem, depende da evolução, eles podem ser azuis, amarelos, brancos, dourados, prateados e outras cores que a gente nem conhece aqui. Amarelados, rosados. Isso é o retorno a Deus. O que Deus é? Deus é isso, é uma mente, né? E nós retornamos a Deus, nós ficamos assim e podemos criar vidas também, quando a gente fica assim. Criamos vidas, tirando o DNA espiritual. Então, ele tira uma partículazinha daqui e faz o espírito. Ok? Bom, então isso é retornar a Deus, que é a nossa origem divina. Espero que tenham entendido, porque tem muita gente achando, tem evangélicos que dizem, agora foi para Deus. Que foi para Deus? Vai ver que ele está lá no umbral, depois que morreu o evangélico, que ele ia na igreja, mas frequentava a igreja, mas era mal fora da igreja, entende? Então ele ficava com a Bíblia lá todo dia, lá, versículo tal, João não sei o que, o Cristo não sei o que, não. Depois ele diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, mas eu li a Bíblia todo dia, eu ia à igreja todo domingo. Agora tem as igrejas evangélicas, não é só domingo, agora é dia de semana também, né? Aí ele se vê lá, porque ele era mau, ele não seguia os ensinamentos da Bíblia. Então ele não vai, o retorno a Deus, ele para acontecer isso aqui, ele tem que ser muito evoluído. E o retorno a Deus, quando é verdadeiro, isso é o seguinte: o ser humano teve 50 milhões de vidas, 50 mil, milhões, mil vidas. Reencarna, desencarna, reencarna. Vamos botar ele para outro planeta, os extraterrestres o encaminham lá para outro planeta. Continua sendo mal, continua destruindo tudo que ele vê. Ele destrói seres humanos, destrói animais. Depois colocaram eles para trabalhar com extraterrestres, destruir planetas, etc. Não tem jeito. Então, ele é resetado, né? O próprio Deus, vê que este espírito não tem mais jeito. Ele foi um ser humano. Então, perde todo o corpo dele e ele vai atraído para dentro desse foco, para dentro de Deus. Pronto. Ele já era, ele não tem mais a personalidade dele. É lógico que a partícula não vai morrer, porque ela é eterna, mas ele não tem mais personalidade, ele vai ser outra coisa. Ele entra lá e depois a partícula vai sair de novo, né? Então, é isso. Então é errado dizer, ele foi para Deus. Não é que foi para Deus coisa nenhuma. Bom, isso explicado, vamos continuar. Agora vamos saber sobre os espíritos que conseguem alcançar a 7ª faixa vibratória, ascendente, tá?
positiva. Faixa. Vamos melhorando. Então vamos lá. Os espíritos que conseguem alcançar a 7ª faixa vibratória ascendente, abre-se para eles o plano angelical. No 7º, angelical. Os espíritos que conseguem alcançar a 7ª faixa vibratória ascendente, abre-se para eles o plano angelical da criação e serão conduzidos após si que quintessenciarem nos 7 sentidos da vida. Lembra que foi explicado os 7 sentidos da vida? Por isso que eu digo, é sempre uma continuação. Às vezes vocês têm que ir lá no vídeo anterior, nos outros vídeos, para entender. Quem não tiver o livro, né? Depois de estarem prontos, depois de passarem sobre esses 7 sentidos da vida, forem aprovados, vamos dizer assim, né? Serão conduzidos ao plano angelical da criação. E serão conduzidos após se que quintessenciarem. O significado dessa palavra é purificado. Pronto. Quando eles já estiverem purificados, ao chegar ao 7ª faixa vibratória, já estão purificados, e então se abrirá para eles a faixa o plano. É uma faixa também, o plano angelical. E isso acontece o tempo todo. Está sempre gente indo para lá. Isso acontece o tempo todo. Aqui tá bom. Milhões de seres estão continuamente entrando no plano angelical da criação, cuja estrutura evolucionista funcionou de fora para dentro da criação. Apresenta-se como o 2º plano de retorno ao Divino Criador e a origem da vida, ao retorno do Criador, quer dizer, porque você está evoluindo como o Criador é. O primeiro plano de retorno, denominado natural, localiza-se no limiar, ou seja, no limite da criação, onde tudo o que veio dele começa a retornar a ele. Expliquei anteriormente, né? As energias que de plano em plano foram se densificando, né? Ficando mais opacas, densos, né? No retorno também de plano em plano ascendente, vão rarefazendo-se, sublimando-se, sutilizando-se, até que ao chegar no último plano ascendente de retorno, voltam-se a se mostrar em forma de fatores, como eram no início. Agora não está falando do ser humano, gente, presta atenção, não faz confusão, hein? São as energias. Vamos lá, vou tentar aqui explicar de outra maneira, peraí. Então, essas energias, quando ela começa no primeiro plano, ela é sutil. Aí depois vai para o segundo plano da vida, ela fica mais densa. Por terceiro, mais densa. No quarto, vai ficando mais densa, certo?
E são os fatores, né? Os fatores que têm as ondas energéticas, etc. Projetadas pelos tronos de Deus, né? E os tronos de Deus recebem de Deus. Espera aí que eu estou vendo. Então, essas energias, elas vão acompanhando de plano em plano o ser, né? O espírito está sendo criado, né? Depois, quando a gente é assim, a gente também está recebendo, né? A alimentação energética deles. Mas quando essas energias, esses fatores, né? Essas ondas, esses fatores que criaram deles mesmos essas energias magnéticas, eletromagnéticas, etc., ao chegarem no último plano ascendente de retorno, que aí voltam-se a se mostrar em forma de fatores. Então, essas energias que, com o decorrer, ficaram densas, elas voltam-se a ficar fatores pequenininhos, como eram anterior, luminosos. E elas voltam ao início, quer dizer, nada se perde. Já não são mais precisas, já fizeram o trabalho deles e voltam de novo. Agora eles vão falar sobre a diferença nos fatores. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Esse estudo, a gente tem que ter muito cuidado para não interpretar errado. Senão destrimbilha tudo. Diferença nos fatores. Então, no primeiro plano, lembra? No primeiro plano veio o fator, depois se juntam um com o outro, os que têm afinidade com o outro, depois eles eles formam uma onda energética, certo? Vem o outro, o magnetismo, e vai, né? No primeiro plano, passa para o segundo plano, certo? Então, vamos lá. No primeiro plano, descendente, eles falam descendente porque está criando, não é que seja negativo aqui não, hein, gente? Aqui é outra coisa. Aqui está formando, né? No primeiro plano descendente, os fatores emanados por Deus mostravam-se simples e uniformes, e unifuncionais, suas funções, cada um com a sua função. Porém, no retorno, depois de passar aquilo tudo, né? No retorno, mostram-se extremamente complexos e polifuncionais. Quer dizer, ele era simples e agora ele tem múltiplas funções. Então, descobriu-se os fatores originais emanados por Deus e seus tronos, né, possuem só uma função e posteriormente se ligam e formam novos fatores já com 2 ou mais funções. E no sétimo plano ascendente se apresentam polifuncionais, realizam muitas funções ao mesmo tempo. É impressionante.
várias funções ao mesmo tempo. Então, é só imaginar. Né? Agora eles vão falar sobre os seres em geral, nós, os animais, plantas, os seres. Os seres saem do interior da criação como pequenas centelhas ou consciências adormecidas, né? Primeiro plano, não temos consciência. Segundo plano, não temos consciência. Terceiro plano, talvez já tenha, porque eu não lembro lá do que eu li nos outros livros. Acho que já tem. Vamos lá. Então, nós estamos sendo feitos ali, os fatores, e não temos consciência, né? Então, vamos lá. Os seres saem do interior da criação numa pequena centelha, como pequenas centelhas ou consciências adormecidas, mas protegidas por um campo magnético protetor não maior que um ovo de galinha. Um ovoide, né? Formato, assim. A centelha está aqui e aqui temos a proteção. Aqui protegidos. E no retorno ao terceiro plano ascendente, os seres retornam para Deus como seres gigantescos, de pura luz. Muito bem, então vamos lá. Como é que pode, né? Então vamos lá, explicar bem explicadinho, e o giz sumiu. Deve ter caído, vou pegar outro. Não sumiu, não, está aqui. Ah, tá. Então, nós somos no primeiro plano, pronto. Centelha. Enquanto estamos sendo construídos, vamos passar para o segundo, terceiro, etc., nós temos uma proteção. Até chegar ao ser humano, né? Bom, chegamos ao ser humano, mas aí atingimos a sétima faixa. A sétima faixa de algum grau lá da sétima faixa, e que já se abre o plano angelical dos anjos. Por quê? Nosso corpo já é sutil. Então, nesse retorno, que nós éramos assim pequenininhos, nós vamos, ao retornar, seremos assim, imensos, de pequenininhos, ao evoluirmos seremos gigantescos. Quatro. Então eles falam seres gigantescos. Ou seja, seremos seres gigantescos mentais, campos mentais. Seres enormes, e seus raios luminosos, irradiados, alcançam centenas de metros de comprimento. Então, quando eu falo que nós, que evoluirmos, seremos assim, é isso aí. E seus raios, eles alcançam centenas. Exemplo, o Sol é um ser vivo. E os raios do Sol alcançam a galáxia toda? Eu não sei se ele alcança todos os planetas, mas veja a distância entre a Terra e ele. Ele é um ser vivo, né? Veja o exemplo do Sol. Então nós, quando evoluímos, nós ficamos assim. Jesus Cristo é assim. Tanto que ele consegue saber, quando ele quer saber
como estamos, como está o nosso interior, se a gente evoluiu ou se a gente continua aquele ser primata, aquele ser verdugo, homem das cavernas, mulher das cavernas, né? Seres animalescos. Ele, ao mesmo tempo, ele vê cada um de nós, e aí vai dizer assim, bota o meia-meia naquele, dispôs aos auxiliares dele, os dracos estão auxiliando ele, bota meia-meia naquele, bota esse aqui não, esse aqui vai lá para o meu reino, esse vai para o meu reino, e aquele a gente vai esperar. Aqueles você bota outra marca porque a gente vai esperar. É isso aí, tá? Por isso que é bom a gente estudar tudo, que a gente consegue encaixar as coisas, né? Senão fica só limitado assim, aí já a gente expande o conhecimento. Ah, senhores, vamos lá, continuar. Ainda que esses seres não possuam aparência física, né, material, e mostram-se como enormes campos mentais radiantes, são por Deus como centelhas inconscientes que de plano em plano descendente se espiritualizam e posteriormente de plano em plano ascendente se divinizam. Bom, para mim ficou meio complicado. Porque se a gente chega a esse estágio é porque a gente já é evoluída. Mas eles dizem que para Deus não é essa a comparação. Para Deus nós continuamos sendo como crianças, pequenininhos. Mas que a gente vai, posterior de plano em plano, vamos evoluindo mais ainda. O Sol, por exemplo, quando a Terra ficar em quinta dimensão, o Sol vai evoluir mais. Segundo os extraterrestres falaram aí daqueles vídeos que era do Biatan, né, que ele se comunicava lá com os pleiadianos, diz que o Sol vai evoluir. Os seres inconscientes conseguiram alimentar-se da energia formada por fatores puros no retorno já divinizados, seres hiperconscientes, superconsciência, e precisam alimentar-se de fatores complexos e polifuncionais, pois são seres capazes de realizar muitas ações ao mesmo tempo, pois são seres puramente mentais. Eles continuam se alimentando com fatores complexos. Na matéria a gente vê que nosso cérebro material é complexo, né? É um monte de coisa lá dentro. Um serve para isso, outro serve para aquilo, e nós nos alimentamos também de energia e que está nos alimentos. Os alimentos dentro de nós, eles se transformam em energia para nos manter. Além dessa energia, isso é energia material, a gente precisa comer coisas materiais, como frutos, legumes, verduras materiais, para dentro de nós, né? Para que nossa matéria funcione. E somos alimentados pelos tronos de Deus no nosso espírito, porque sem espírito a matéria não vive. Tá? Então, nós temos dois tipos de alimentação. Alimentação material e alimentação espiritual pelos tronos de Deus. E tudo ocorre inversamente ao retorno ao primeiro plano da vida, inclusive com as energias.
Por exemplo, quando o ser humano, ele, vamos dizer, ele perde todo o corpo dele e vira um espírito ovoide, ele já está num, eu não sei qual seria o plano, seria no segundo plano ou no primeiro plano, ele retorna. Só que ele retorna, mas com a partícula apagada, né? De Deus. Quando ele está sendo feito, porque e tem aquela proteção, como se fosse um ovo, tá ali as partículas, tá tudo vivo ali de Deus, né? Só que quando ele retorna, quando é o inverso, né? No primeiro plano, são as energias, não, estamos falando do primeiro plano descendente, mas não é a parte negativa, não. Eles falam descendentes porque está sendo feita a criação, tá? Por isso que eu estou dizendo, é preciso interpretar, saber interpretar, tá? São as energias fatorais que formam a base, né, energética da criação, e no primeiro plano ascendente são as mais diversas substâncias que formam o lado material da criação, que formam as energias elementais, de retorno às nossas origens divinas. Terminei o vídeo. Terminei, mas ainda vou falar, né? Mas para simplificar, né, gente? Vamos simplificar. Isso aí às vezes fica meio complicado. Vou fazer a tabelinha aqui. Primeiro, no primeiro plano vem a estrutura vertical, formada pelo fator lá. É a base, a estrutura. A Terra também tem. Nós temos o Polo Norte e o Polo Sul também. Polo Norte e Sul. Leste, né? Leste, Oeste. As outras energias formam a horizontal. Aí forma a escala. Aqui também tem uma escala. Aqui tem outra. E os graus. Então temos descendente, ascendente, mas no descendente e ascendente nós temos os vários graus. Nós temos vários graus aqui, vários graus aqui, outros graus aqui, outros graus aqui. A Terra é a mesma coisa, quando ela foi feita, ela tem essa escala. Então lá embaixo, no subsolo da Terra, temos as dimensões decrescentes. E umbral, eu acho que umbral, eu não sei qual seria aí. Umbral é ascendente, umbral, a quarta dimensão é ascendente, mas nessa dimensão ascendente da quarta dimensão, nós também temos essa tabelinha na quarta dimensão. Nós temos a dimensão aqui, né? Então, esquerda e direita. Direita, colônias espirituais, à esquerda, os umbrais. Mas aqui abaixo do solo da nossa Terra, nós temos outras escalas de negatividade, onde estão mares negros e os vários portais, que não podemos chamar de umbral, porque umbral é um negócio mais leve, sabe? É mais leve. Então nós temos lá, aqui na Terra, lá embaixo do solo, temos a Terra, né? Onde tem as folhas, os gravetos, lá embaixo, abaixo do solo da Terra, nós temos vários portais. O portal onde as pessoas usaram lâminas para matar, ferir, esquartejar as pessoas vivas, enfiar aqui qualquer tipo de arma cortante. Aqui
está para onde vão as pessoas que afogaram, mataram os outros propositadamente, quiseram matar a pessoa afogada, ou saco de plástico, e elas com falta de ar, eles vão para cá. Aqui, quem matou os outros com tiro. Aqui, outro portal, quem incendiou as pessoas, vivas ou não vivas também. Mas aí tem uma escalazinha. Você incendiou ela viva, o outro não incendiou ela viva. Então, temos uma escala ali também. Cada setor desses tem um chefe. Imagine o chefe desses setores, não são nada agradáveis na visualização, tá? Horrível. Não são nada agradáveis o visual deles. Cada um deles. E tem outros mais, né? E aí o que é que acontece? Você afogou. Vou dar o exemplo do afogamento. Você afogou, então você é levado para esse portal onde tem água. Afogou numa piscina, então aqui tem uma piscina. Pronto. Vamos botar uma piscina aqui. Então você vai ser afogado toda hora. Pronto. De novo. De novo. Até despertar a consciência e dizer, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, estou arrependido, oh Deus. Aí vão os amparadores. Mas se ele ficar sempre assim, vai ficar 100 anos, 200, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos nesse sofrimento. Aí vai o outro ser espetado toda hora. Ele matou várias pessoas na época em que tinha os espadachins. Ele matava todo mundo. Já é nessa época, ainda está lá. Ele não se arrepende, ele não desperta. Ele só vai ser resgatado se ele já tiver muito tempo lá e ele vai ter que reencarnar, porque senão vai perder vai acabar perdendo o corpo dele, né? Então tem que botar ele para reencarnar. Fora disso, eles vão ficar lá toda a vida. Os ovoides têm que ser resgatados, porque não tem jeito. Os ovoides, lá embaixo da Terra, tem esse lugar também, um lugar onde tem os ovoides. Então vamos botar lá, um lugar imenso, imenso. Então tem ovoides ligados uns aos outros. Isso não é tela de... Isso aqui não é tela de fator não, hein, gente? Ovoides. Os magos negros os ligam com cordões. Ficam ligados uns aos outros, porque é mais fácil para eles hipnotizar todos eles de uma vez, né? Porque aí ele hipnotiza esse vai levar para todo mundo. Que cordão é esse? Esse cordão é colocado pelos magos negros? Não. Porque quando eles viram ovoides, eles ficam com o cordão dourado, que liga ao espírito, ao perispírito. Vamos lá. Perispírito. A gente aqui, perispírito, e o espírito. Então nós temos dois cordões principais, nós temos outros. Este cordão dourado liga o perispírito, que é uma cópia do corpo material, é ligado ao espírito. Este outro cordão, que é prateado, é ligado ao nosso corpo material. Quando a gente faz viagem astral, ele e leva a pessoa, mas fica ligado aqui. Ele fica ligado aqui, ele fica ligado aqui. Expliquei errado. Me fizeram ver. Gente, o perispírito, cara, é ligado
Aqui, então o perispírito, ele sai com o corpo verdadeiro. Ah, não, eu não expliquei errado, não. Eu não soube explicar, tá certo. Então o perispírito fica com o cordão prateado, ele vai, né? Mas ele tem que ficar ligado ao nosso corpo mesmo, senão a gente morreria por alimentação, né? Alimentação. Então, quando vira ovoide, ele fica com esse cordão pendurado. Ele perde o perispírito. O que eu quero explicar é isso aqui, né? Ele perde o perispírito, os 7 corpos, né? Ele perde os corpos, material, o perispiritual, porque já morreu, perdeu o material. Depois ele perde o duplo etérico, perde o perispírito, etc. E ele fica com o cordão dourado pendurado, sendo um ovoide. Aí o mago negro pega neste cordãozinho e liga ao outro ovoide. E ficam todos ligados. Maravilha, né? Aí ele faz o que ele quer. E às vezes o mago negro retira um desses ovoides, bota lá no laboratório deles e faz o que ele tem que fazer para depois utilizá-lo dentro do perispírito de uma pessoa, aqui encarnada, ou dentro de um ser artificial, que chama aqui Umba e outros, como se fosse um clone. Não é um clone, mas é um ser artificial, para que esse ser artificial fique buzinando no encarnado aqui para fazer só merda, né? Isso é usado, e a colocação desse ovoide dentro do perispírito é usado nos políticos, é usado em presidentes, senadores, que estejam voltados para o mal. Por exemplo, um presidente, vamos dar um exemplo. Presidente, ele gosta muito do poder. Ele quer mais dinheiro do que ele ganha ali. Ele quer mais dinheiro, ele pensa até na família, tem um lado bom, está pensando na família, quer deixar aquele montão de dinheiro para a família, né? Tem um lado bom. Mas ele não pensa no povo. Não precisa aumentar, certos impostos ele aumenta e coisa. E isso, ele é assim. Então, para que isso se intensifique, o mago negro chega lá, quando ele está dormindo, leva o corpo verdadeiro para o laboratório e coloca lá um ovoide já preparado nele, bota lá. Ele acorda, tive uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Eu vou taxar que ele imposto nisso assim, tal que é pagado. Os magos negros ficam deliciosos. Esse é dos nossos, ele vem para nós. Quando esse presidente morrer, coitado, ele vai direto para lá. Ou ele fica trabalhando ainda com o perispírito dele, tal, com eles, ou se ele se rebelar, ele é detonado e vira um ovoide. E eles fazem o que quiserem com eles. E é assim. Na negócio de farmácia também, os magos negros são capazes de introduzir na mente dos cientistas que fazem remédios, botar certos componentes naquele remédio que é para fazer mal às pessoas. Aí vai curar uma doença e faz outra. Por quê? Porque aquele cientista, ele veio lá debaixo das trevas para fazer isso mesmo. Ele tem uma afinidade com o mal terrível, esse cientista. Tanto que quando vem cientistas do bem, eles são mortos, eles são aprisionados como o Tesla, que esconderam tudo que ele veio fazer para ajudar a humanidade, como a energia... meu Deus, tem um nome.
Essa energia que não precisa de fios, não precisa nada, e era uma energia que poderia ser gratuita para todo mundo. Você vê a energia solar, e você tem que pagar uma taxa para o governo para ter a energia solar. Isso é um absurdo. Ela já pagou um dinheirão para instalar e para comprar aquelas coisas. A energia solar é gratuita. O sol não cobra nada, não. O sol dá energia para nós de graça. Esses centros, eu estou pensando aqui agora, veio agora na minha mente. Será que esses centros não é para atrapalhar a energia do sol? Sabe o que é que o sol faz? Quando o mago negro constrói alguma coisa que não tem sombra, o sol destrói. Seres positivos, seres da luz, pegam a energia solar para destruir os laboratórios dos magos negros lá embaixo. Vai ver que esses centros é para ver se bloqueia o sol. E hoje nós temos essa secura em todos os países. Que você rega a planta hoje no vaso, amanhã está seco, feito uma pedra a terra. Devido a isso, porque não temos mais orvalho, não temos aquela energia líquida. A água é energia líquida. É o trono aquático, né? Senhores, prestem atenção, despertem as coisas, tá? Então, por hoje é só. O estudo continua, ainda não terminei o livro, não. Eu estou ansiosa até para... Não se deve ter ansiedade, mas eu quero terminar logo esse livro, porque depois eu vou fazer a cirurgia, a minha vista está ficando cada vez mais difícil para ler. Ver se eu consigo terminar isso antes de fazer a cirurgia. Depois eu vou ficar um tempo aí para não forçar a outra. A outra também. Eu estou com catarata nas duas. Vamos lá. Então é só... Hoje é só isso hoje. Espero que tenha sido útil essa explicação. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.